Análise semanal do índice Nasdaq e do EURUSD. Vamos começar aqui primeiro, né? Hoje é dia 17 de novembro, Monday, segunda-feira. Vou fazer aqui uma análise semanal desses dois ativos e também vou ver se aconteceu alguma coisa referente ali à abertura no domingo, no EURUSD. Tranquilo. Que eu já adianto que não rolou não. Na verdade não vou fazer não. Em off eu já vi que não rolou. O fechamento o trade do domingo, né? Tá. Vamos começar aqui pelo Nasdaq. Ó, tem um tempo que eu não faço vídeos assim, então talvez eu pense mais, fale menos. Acontece. Se eu começar no Nasdaq aqui, eu estou fazendo uma análise mensal para ter um mapeamento e um direcionamento, né? Para que eu possa trabalhar, vamos dizer assim, com mais tranquilidade em vários cenários. Como assim? Ó, porque eu entendo, não olho somente por 4 horas agora, né? Eu tenho olhado de uma forma descendente, né? No mensal, no semanal, no diário. Porque isso interfere ali no que eu faço no 4 horas? Não diretamente, porque o 4 horas segue sendo o nosso plano, mas aqui o meu plano. Aqui é onde eu entendo qual ciclo o meu 4 horas está. Por exemplo, vamos aqui, ó. Marquei. Então aqui essa é a minha última estrutura do mensal. Então eu entendo que o Nasdaq em uma perspectiva mensal, por que mensal? Porque cada candle desse aqui é um mês, então são um mês para fazer cada candlezinho desse, ou seja, as estruturas aqui são grandes, né? Elas vão demorar para acontecer, né? Então aqui é a minha perspectiva, vamos dizer assim, né? O que eu vejo no ano, né? Porque se aqui, ó, aqui era abril, aqui já é maio, junho, então o ano começou aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, estamos aqui em novembro. Eu sei que para o preço chegar aqui e continuar subindo, demora um tempo. Mas eu sei que eu estou aqui, certo? Então, aqui, se eu sei que eu posso desenvolver esse movimento aqui no mensal, eu sei que o semanal pode ser que desenvolva estruturas bearish. Então, eu começo a criar o meu mapeamento. Beleza, se eu pegar aqui no semanal, ó, o que está acontecendo? Estruturas bullish, bullish, bullish. Então aqui no semanal eu estou dentro de uma estrutura bullish, que até então ela pode se respeitar ou não. Beleza, então eu sei que no semanal eu estou aqui, né? Dentro desse fluxo aqui, né? Que tá. Cai para o diário, ó. O diário tá bem alinhadinho, hein? Tá tudo bem alinhadinho. O bullish chega um momento. Ó. Então aqui. Meu diário, eu posso considerar que ele tá aqui, ó. Dentro desse range aqui. Então não tem nada muito relevante para marcar aqui. Então, só aqui, né, onde já iniciei a estratégia, onde a gente olha a abertura do candle, né, o Daily Bias, não sei como é que pronuncia. Enfim, não vou explicar tecnicamente aqui, né? Mas se a gente for olhar, aqui também não tem nenhuma informação, né? Porque, voltando um pouco atrás aqui, esse candle rompeu essas mínimas, ok. Então esse candle abriu e violou as mínimas, só que ele rejeitou, tranquilo. Aí esse candle abriu e buscou as máximas, né? Que fez sentido, porque ele violou essas mínimas e rejeitou. E violou essa aqui também. Tá, agora aqui o candle de hoje aqui está com pouco movimento, que é uma característica normal para a segunda. Se a gente agora colocar no 4 horas e começar a acompanhar aqui, ó, a gente entende que
tinha essa estrutura aqui. Peraí. Ó, tinha essa estrutura aqui do 4 horas. Aí aqui ele violou o fundo, voltou, rompeu. Então aqui iniciou um fluxo bearish, ó, certo? Até esse momento aqui, que o preço iniciou um fluxo bullish, depois um fluxo bearish, e agora dentro desse fluxo bearish, que buscou esses fundos aqui, o preço está criando um fluxo bullish. Se a gente for pegar o 4 horas mais recente para essa semana, para a abertura da semana, né, que vai desenrolar uns candles de 4 horas aqui, no decorrer da semana toda, a gente tem essa leg bearish e a gente tem também esse fluxo bullish aqui, né? O certo não, né? O mais claro seria se dentro desse fluxo bullish voltasse aqui, realinhasse e aí a gente continuasse. Mas isso nem sempre pode acontecer, né? Porque ele pode vir aqui, quer dizer, ele pode vir aqui, interagir, falhar e dar continuidade e desenvolver um fluxo bullish. Por quê? Por causa do nosso cenário num tempo gráfico maior que o 4 horas. Mas isso está confirmado? Não. Por quê? Porque o 4 horas ainda está dentro desse cenário, vamos dizer assim, meio lateral. Né? Ele varre o fundo, mas está bearish e beleza. Então, por que é importante olhar o cenário acima do 4 horas também? Porque ali eu vejo o que está acontecendo, né? Um exemplo, muitas vezes eu vejo que o meu diário, um exemplo, diário, semanal, está aqui, ó, de alta, um exemplo. Aí o 4 horas está aqui também de alta. Aí, tecnicamente, o 4 horas é válido a gente olhar as nossas configurações aqui. Só porque aí o 4 horas está num cenário aqui, ó. Ele está aqui, né? Aí aqui a gente está esperando o quê? Que os 5 minutos para baixo comece a se confirmar para a gente buscar compras. Só porque aí esse 4 horas pode ser o primeiro que vire, né? Aqui bearish. E aí onde a gente fica atento. Pô, faz sentido esse 4 horas ser bearish porque ele pode interagir aqui nos tempos gráficos maiores, para depois ficar bullish de novo. Então a gente tem essa noção, né, olhando os tempos gráficos maiores, de onde o 4 horas está. Porque a gente consegue, né, filtrar melhor se aquela estrutura é uma estrutura que vale a pena mesmo a gente arriscar, né, o nosso gerenciamento. Tá, voltando aqui para o 4 horas, o preço ele não interagiu aqui em cima, mas ele já está desenvolvendo um candle bearish aqui. Esse candle bearish, né, pode não ser nada, mas agora colocando nos 5 minutos e adicionando aqui as kill zones, a gente entende que depois que o preço violou essas higher aqui, os 5 minutos estava bullish, né? Ó, a abertura no domingo foi aqui, não aqui, ó. A abertura no domingo foi aqui, certo? Então o preço abriu no domingo, capturou fundo, rompeu o fundo, né? Capturou os fundos, rompeu o topo. Então aqui 5 minutos ficou bullish, iniciando aqui o movimento bullish até buscar essas highs. Buscando essas highs, interagindo aqui nessa região próximo ali a minha região de pivô bearish, que é muito válido vendas aqui. O preço já começou a ter os 5 minutos, vamos dizer assim, bearish. Ó. Essas lowers aqui começaram a ser violadas. E aqui foi o início da nossa zone de Londres. Né? Ó. Então, Londres se desenvolveu bearish. Beleza, aqui teve uns modelos de 5 minutos. Aparentemente, o trade foi fora da Q-Zone. Talvez esse aqui foi um trade não é o tipo de trade que me... não teve nenhum aqui não. Só esse aqui fora da Q-Zone sim. Ó,
eu entrei no computador mais ou menos aqui, mas aqui pode, ó, algo se configurou aqui. Ó. 3Rs ainda está em desenvolvimento, se vai pagar ou não, não sabemos, mas o trade foi esse aqui, né? Por enquanto. O que faz É. Aqui é complicado. Não complicado, mas o que acontece aqui, ó? O final da Killzone e vai ter a abertura da Killzone de Nova York aqui, ó. Certo? Aqui. Então, e às 10h30 no Nasdaq, né? Movimenta mais. Então aqui a gente pode ver o preço refazer o seu movimento, né? Varre fundo. Aqui no caso ele desenvolveu o bearish, né? Mas a gente, caso na abertura a gente pode ver ele varrer novamente regiões, né? Continuar ou mudar um pouco a sua perspectiva ali, talvez low time frame. Né? Então, como o meu foco é negociar Nova York, eu vou me posicionar daqui para frente. Né? Não teria como eu ter posicionado nesse trade aqui. Eu teria que ter acompanhado aqui o intervalo da sessão. Não é um hábito que eu tenho, então eu nem ponho isso muito de cabeça. Mas o trade, graficamente falando ali, tá pagando, viu? Ó, os 3R tá logo aqui, ó. Tá. Não sei se vai rolar algo hoje. Segunda-feira é bem tranquilinho. Mas vamos passar ali para nossa análise no EURUSD. Ó, o EURUSD, vamos colocar aqui no mensal. Já está com as marcações. Não vou apagar, vou deixar. Ó, se a gente for ver no mensal, o preço desenvolveu bearish e aí ficou aqui, né? Varreu esse fundo, rompeu esse topo, então a gente está dentro dessa leg aqui e aqui a gente consegue ver umas estruturas, né, menores, que é o fluxo do mensal. Então, o fluxo do mensal é o semanal, o order flow do mensal é o semanal. Então, se a gente vir aqui, ó, esse fundo rompeu esse topo, voltou, varreu liquidez, esse fundo violou esse topo, não rompeu, tá? Mas então, mesmo assim, até que isso nos prova o contrário, no semanal a gente está dentro desse ciclo, que pode sim ser um ciclo lateral, para depois varrer ou independente, né? Tá mais para a cara de um ciclo lateral. Beleza, mas nada muda que a gente está dentro desse range aqui, ó. Ok, então semanal a gente está dentro desse range. O que a gente vai agora? Para o diário. Ó, o diário a gente consegue ver a nossa estrutura, né? Se a gente for ver, ó, aqui o preço rompeu esses fundos e aí logo desenvolveu esse fluxo aqui e rompeu esses topos. Então a gente consegue ver uma estrutura aqui, né? No diário, que é até onde eu marquei aqui. Ó, então a minha última estrutura pode ser essa ou essa, e aqui é o pivô e aqui é a estrutura, né? Então, por que aqui é o pivô? Porque tratando de se isso aqui foi uma varredura de liquidez e um rompimento bullish, aqui foi onde o preço falhou em dar continuidade bullish e rompeu bearish. Então aqui se encontra o meu pivô. Tá, dessa estrutura, o preço pode varrer aqui? Pode, mas aí já muda um pouco o cenário, tá? E aí o que a gente observa também no tempo gráfico diário, né? Agora que como nosso foco é day trade, o intraday, a gente observa o daily bias, né? Que é aquela estratégia do candle. Se a gente for observar, aqui o preço estava vindo como? Ó, aquele violou os fundos, rejeitou. Então é natural que o candle abrisse aqui e buscasse os topos. Respeitou. Só que ele rompeu o topo e continuou fechando bem longe, né, do candle anterior. Então, naturalmente, precisa abrir aqui e buscar o topo. E ele continuou. Até que aqui ele abriu abaixo, né, nem abriu aqui no fechamento e não buscou o topo. Então, isso aqui foi um inside candle. Tá, deixa eu ir apagando aqui, senão... E aí, beleza. O preço abriu aqui, buscou o topo, rejeitou, mas ficou levemente positivo. Outro inside candle. O preço abriu aqui,
rompeu o topo e, enfim, o que que significa? Que o preço estava, o Daily Bias ali, né, o preço estava buscando as máximas do candle anterior e superando elas, né? Então isso é característica de que os candles vão continuar superando as máximas. Até esse momento aqui que o candle não buscou a máxima, né? E rejeitou, fechando aqui abaixo. E aí esse candle abriu, buscou as mínimas e fechou abaixo. Então, se a gente for pegar o Daily Bias, é porque a gente está nesse candle aqui. Mas é natural que essa abertura aqui o candle buscasse aqui, né? Mas, como é um inside candle, ele não buscou aqui. Então, na verdade, eu falei ao contrário. Se ele tivesse buscado essa máxima e rejeitado, era natural um candle de bearish aqui. Mas ele rejeitou ali, né? Ele não buscou. Então, a gente não sabe ainda como que é esse fechamento aqui. Ele pode rejeitar tudo aqui, ou ele pode continuar caindo, né? É o cenário indeciso ali de segunda-feira. Mas aqui a gente desce por 4 horas, que é onde a gente de fato vai começar o nosso plano intraday ali, nossas narrativas. Se a gente for ver, ao voltar um pouco, o preço estava desenvolvendo bullish. Esse fundo, ó, aqui para baixo, rompeu esse fundo, esse topo. Esse fundo rompeu esse topo. Esse fundo rompeu esse topo. Esse fundo rompeu esse topo. Se a gente for observar aqui, ó, aqui no 4 horas, ó, aqui é o nosso pivô de 4 horas, certo? Aqui é a nossa estrutura, o preço interagiu na estrutura, não desenvolveu bullish. Aqui a gente tinha o nosso fluxo, até que o preço violou essas lowers aqui. Então agora a gente tem o fluxo de 4 horas bearish, mas esse fluxo ele acabou de interagir na região do pivô e na região da estrutura. A região da estrutura eu vou voltar um pouco aqui atrás. Ó, por quê? Porque ele já havia interagido aqui e agora aqui de novo. 2 vezes não seguiu o bullish. Então essa região aqui, não. A gente está agora acreditando que o preço pode gerar um movimento bullish aqui. Mas o que vai confirmar isso é se essa interação aqui agora gerar um movimento bullish a ponto de demonstrar que esse fluxo bearish aqui de 4 horas, ó, que ele está desenvolvendo aqui, falhe, né? Vamos ver. O preço interagiu aqui dentro desse fluxo bearish. Vamos ver se ele vai desenvolver para baixo aqui, né? E aí é onde entra agora os 5 minutos mais a adição de killzones. Se a gente for adicionar aqui, ó, o preço iniciou esse fluxo bearish. Aqui na seção da Ásia, ó, ele interagiu na nossa estrutura. E aí, beleza. Acabou a Ásia, o preço violou o fundo. Ó, violou o fundo. Rompeu o fundo, na verdade, e rompeu o topo. Então aqui o nosso 5 minutos ficou bullish. Porém, ao preço interagir aqui, ó, dentro dessa estrutura, se a gente for ver, não tem muita liquidez. Na verdade, não tem nenhuma, né, aqui. E aí o que o preço fez? Violou novamente esse fundo aqui. Então, por mais que a gente está numa perspectiva bullish, o cenário bullish ainda não dominou, né? Vamos dizer assim, ó, porque ele está violando os fundos. Então, ó, se a gente for ver, pegar agora as killzones, Londres fez o quê? Varreu o topo da Ásia, certo? Varreu o topo da Ásia e desenvolveu um fluxo bearish. A gente está, né, depois do preço pegar novamente esses fundos aqui, ó, a gente ainda está, violar, né, dentro desse fluxo bearish aqui. Tanto que eu marquei essa estrutura, né, esse topo, rompeu esse fundo e violou esse fundo aqui. Mas se a gente for dar atenção para um detalhe muito interessante, é que dentro disso aqui, ó, a presença bearish ainda é maior que a presença bullish. Ó. Entende? Então, a gente quer ver. Eu vou aguardar um pouco mais. Na abertura, isso aqui pode mudar. O preço ele pode tentar cair aqui e não conseguir e entrar um movimento bullish. Né? Ou, se isso acontecer, perfeito. A gente tem um indicativo de que esse fluxo bearish aqui pode falhar e a gente continuar bullish aqui. Mas esse fluxo bearish aqui, ele pode simplesmente continuar, que a gente não sabe. Então, é natural que esses fundos aqui
continue sendo violados. Até onde a gente não sabe. Então, vamos aguardar. Como é segunda-feira, não tem muita neura de forçar nada, não. Na verdade, nem um dia a gente pode ter neura de forçar, tá? Ó, dentro desse fluxo bearish, dentro desse movimento bearish aqui, o que demonstra que isso vai respeitar é o quê? O preço varrer liquidez e realinhar bearish, certo? Ó, aqui, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui confunde um pouco a gente. Ó, aqui o preço está num fluxo bullish aqui dentro, ó, certo? Então ele está seguindo isso aqui. E aqui ele varreu esse ponto de liquidez. Então, essa liquidez aqui, ó, tá vendo? Ela não foi suficiente para falhar o fluxo bearish. Ó. Tanto que o fluxo bullish está ganhando força. Então, isso significa o quê? Que isso aqui pode ir de base. Pode, não quer dizer que vai, né? Onde que é o próximo ponto de liquidez aqui? Até o momento está aqui, né? Nessa região. Ou até mesmo tudo isso aqui, né? Mas enfim, vamos ver aqui no desenrolar. Ó, então, o preço vai buscar as máximas? Vai buscar as máximas? Ou não? É isso, vou pausar o vídeo e volto com mais detalhes depois. Porque agora são, deixa eu olhar aqui, são 9h24, então a minha sessão é até meio-dia, tem abertura aí 10 e os índices às 10h30. Então tem muito para acontecer, vou pausar o vídeo, senão vai ficar um vídeo muito longo.